Em busca dos triângulos, realização, projeto de extensão, game inteligente. Bom, nossa apresentação vai contar com resumo do projeto, apresentação dos autores, introdução, fundamentação, processos e recursos, jogo, trilha, resultado e caso alguém queira falar conosco, nosso contato. Resumo. O projeto de extensão Game Inteligente é um projeto da UFRJ em que alunos da graduação, junto com alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, com altas habilidades, desenvolvem jogos inteligentes, tanto digitais quanto analógicos. O jogo. O jogo Em Busca dos Triângulos é um jogo inteligente, digital, desenvolvido em 2D e com storytelling, ou seja, conforme o jogador vai avançando nas fases, a história vai se desenvolvendo. Além disso, o jogo mescla duas áreas do conhecimento, a matemática e a educação física. No âmbito da matemática, são tratados aspectos da geometria, principalmente da geometria plana, como as formas geométricas. As formas geométricas se apresentam no jogo como os personagens. Já no âmbito da educação física, são tratados aspectos do esporte e orientação. Esporte e orientação, que é basicamente uma caça ao tesouro, em que o jogador recebe, no começo da rodada, um mapa e uma bússola. Nesse mapa são marcados objetivos. O jogador ele deve marcar um percurso no mapa e se orientar para que ele consiga atingir todos os objetivos o mais rápido possível. Bom, apresentação. Meu nome é Christian Cunha da Silva, sou graduando em Licenciatura em Educação Física aqui na UFRJ. Essa apresentação é em parceria com a Vanessa Viana, mestranda em Informática aqui na UFRJ também. Nossa coordenadora é a professora doutora Carla Verônica. Introdução. Por que eu entrei no projeto de extensão Game Inteligente? Bom, eu entrei no projeto de extensão Game Inteligente porque eu amo jogos eletrônicos e gostaria de mostrar a todos como podemos abordar esportes e valências motoras dentro do ambiente digital. O que é um jogo inteligente? Jogos inteligentes são jogos que estimulam a criatividade do cérebro, possibilitando o jogador a ter livre escolha dos caminhos que vai escolher dentro para completar os objetivos. Como foi o processo criativo desse jogo? No momento que entrei no projeto de extensão, já tinha em mente trabalhar com um jogo relacionado ao esporte e orientação, pois me apaixonei nele e enxerguei o grande potencial pedagógico que este esporte tinha. Já a geometria faz parte do meu cotidiano, pois ministro aulas de reforço escolar de matemática no município do Rio de Janeiro, como estagiário. Por fim, o desenrolar da história foi a cargo da minha criatividade. Conforme as ideias iam vindo, eu ia anotando no meu caderno e montando toda a linha da história do jogo. Qual o objetivo do jogo Em Busca dos Triângulos? Em Busca dos Triângulos busca principalmente apresentar o esporte de orientação de uma maneira lúdica, para mostrar que você também consegue trabalhar esporte fora do ambiente físico e você trazer uma maneira mais chamativa as pessoas a conhecer esse esporte tão interessante que é o esporte de orientação. Aqui é a nossa fundamentação teórica, geometria plana, BNCC, esporte de orientação, um estudo de revisão, game inteligente, conceito e aplicação. Processos e recursos. Bom, primeiramente eu escrevi a história manualmente no meu caderno, então eu fui escrevendo toda a história e assim que eu tive toda a história montada e escrita, eu passei para o digital, passei para o Word. Depois disso, depois de eu já ter toda a história desenvolvida, eu fui fazendo tópicos do que eu queria colocar no meu jogo e como eu queria que essa história se colocasse no meu jogo, né? Eu queria que o meu jogo fosse 2D, eu queria que o meu jogo o usuário tivesse livre escolha e etc. Depois disso, eu juntei os tópicos do que eu queria ter no meu jogo e a história e coloquei no meu storyboard com auxílio do aplicativo Whiteboard da Microsoft. Depois eu parti para a programação, depois que eu já tinha todo o storyboard do que eu queria que o jogo tivesse, como que eu queria que o jogo fosse visualmente. Eu parti para a programação no Construct 3
que foi um aplicativo apresentado por outros participantes do projeto de extensão. Depois da programação do Construct, depois não, né? Simultaneamente, eu fiz uma checklist do que tinha no jogo, do que eu já tinha colocado no jogo e do que eu precisava colocar. E conforme eu ia avançando na programação, eu ia marcando essa checklist. E por último, mas não menos importante, eu desenvolvi as trilhas sonoras do jogo com auxílio do aplicativo Amped Studio, que é um aplicativo para criação de beats para músicas. Bom, mapeamento com storyboard. Aqui ao lado tem a imagem do storyboard, em que vocês podem ver todo o desenvolvimento. Eu comecei pela tela inicial, introdução, a tela das fases, a história de cada país, de cada fase, né? Cada fase tem uma história própria e ao lado da história eu coloquei a visão inicial de como eu queria que a fase fosse. Falando novamente, eu utilizei o aplicativo Whiteboard. Essa parte aqui é só um recorte do storyboard. O storyboard ficou muito maior do que isso, com todas as fases e toda a descrição de acordo com como eu queria que o jogo fosse. Bom, construção na Engine Construct 3. Inicialmente, eu não sabia quase nada de programação e foi uma coisa completamente nova. Então, eu tive que estudar para conseguir programar no Construct 3. Eu fui aprendendo com tutoriais no YouTube, fui aprendendo também com o auxílio dos meus companheiros nas reuniões. Eles foram me ensinando, conforme eu via outras pessoas programando no Construct, eu ia aprendendo também a fazer, e o que era possível e o que não era possível com esse aplicativo. Bom, partindo agora para o Amped Studio, eu criei as 5 trilhas sonoras, uma para cada fase. E essa que vocês estão ouvindo agora é a trilha sonora da Ilha do Santuário, que foi a única fase que eu não consegui programar ainda. Bom, o jogo. Aqui um breve resumo. O jogador é um círculo e que está perdido no mundo dos polígonos à procura de triângulos perdidos. Sempre no começo de cada fase, o círculo recebe um mapa do processo quadrado, com a marcação de onde estão os triângulos. Com isso, o círculo deve traçar rotas para conseguir resgatar os triângulos o mais rápido possível. Esse caos todo no mundo foi instaurado pelo maléfico supervilão Sr. Losango, que espalhou milhares de armadilhas pelo mundo para dificultar a busca do nosso herói. Então, o mundo dos polígonos, da maneira que conhecemos, está com o tempo contado. Nosso herói deve correr contra o tempo e recuperar todos os triângulos para expulsar o repulsivo Sr. Losango, trazendo a paz de volta para o nosso planeta. Aqui, o meu resultado. Nós tivemos 4 imagens superiores das fases. Gameplay. Essa é a primeira fase. O país dos triângulos. Bom, aí eu mostrei as interações com o Profeta Quadrado e com os triângulos do poder que nosso herói tem que coletar. Essa é a segunda fase, País dos Círculos. Essa é a terceira fase, País dos Losangos. Essa é uma interação com a água. Toda vez que o nosso herói cai na água, ele retorna para o Triângulo das Bermudas, lá em cima. Então, independente do local do mapa que ele cair na água, ele vai voltar para aquele ponto lá. Esta é a quarta fase,
o país dos quadrados. Bom, aqui é reflexões do autor, que serão feitas depois da apresentação do vídeo, e esses são os contatos.